Olá, alunos do Oficina do Estudante. Eu sou o professor Braga e eu trabalho com a Química. Uma das dúvidas mais comuns, mais frequentes dos alunos é em relação à distribuição eletrônica, à configuração eletrônica. Bom, o que eu posso falar para vocês? Se vocês souberem a distribuição eletrônica de Linus Pauling, é a nossa referência. Por quê? Porque ela envolve a distribuição dos elétrons em ordem crescente de energia, trabalhando-se em níveis e subníveis. O que nós sabemos? Nós sabemos que a eletrosfera ela é dividida em níveis de energia. Hoje são conhecidos 7 níveis de energia: K, L, M, N, O, P e Q. E que esses níveis de energia, eles são divididos em subníveis de energia, que são eles S, P, D e F. Hoje sabe-se que o primeiro nível apresenta uma divisão, o segundo nível, 2 divisões e assim sucessivamente. O quinto nível, que é o nível O, ele deveria apresentar 5 divisões, são conhecidas 4. O nível P deveria ter 6 divisões, são conhecidas 3. E o nível 7 deveria ter 7 divisões, são conhecidas 2. Então, a partir desta construção, o que nós fazemos? Nós chegamos na distribuição eletrônica em níveis e subníveis, trabalhando em ordem crescente de energia. Como vamos fazer isso? Através do diagrama de Pauling, que sai de onde? Desta construção da eletrosfera. Basta seguir a ordem das setas que nós teremos a configuração eletrônica referência. As setas aparecem desta forma: um S2, na sequência 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e terminamos em 5F14, 6D10, 7P6. Então, se nós sabemos trabalhar esse diagrama, sabemos trabalhar a distribuição eletrônica. Basta seguir esta ordem em ordem crescente de energia, trabalhando-se em níveis e subníveis. Por exemplo, vamos imaginar o átomo de cálcio, eletricamente neutro. Cálcio, número atômico 20. Como faremos para distribuir? Seguimos a ordem. Um S2, já foram 2 elétrons na primeira camada subnível S. 2S2, já foram mais 2 elétrons subnível S da segunda camada. 2P6, já foram mais 6 elétrons subnível P da segunda camada. Até agora distribuímos 10 elétrons. 3S2, 3P6, 4S2, seguindo a ordem crescente de energia em níveis e subníveis. Total de elétrons distribuídos: 2, 4, 10, 12, 18, 20. Esta é a distribuição do átomo de cálcio em ordem crescente de energia em níveis e subníveis. Mas vamos imaginar um caso um pouquinho diferente. O ferro, o número atômico dele, 26. Aí o que nós temos? A mesma coisa. Fazendo a configuração, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Esta configuração que eu acabei de trabalhar é a configuração referência. O que é a configuração referência? É a configuração seguindo Linus Pauling, seguindo o diagrama de Linus Pauling. Mas esta distribuição que eu vou fazer embaixo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2, também está correta. Qual a diferença entre elas?
A primeira que eu fiz é a referência, seguindo sempre o diagrama de Linus Pauling. Esta segunda que eu fiz é uma distribuição eletrônica em níveis e subníveis, só que na ordem das camadas. Não é mais uma ordem crescente de energia. Pode ver, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Então, o que diferencia uma da outra? A configuração é a mesma, só que a primeira envolve a ordem crescente de energia em níveis e subníveis, e a segunda envolve em níveis e subníveis, obedecendo às camadas, da primeira para a última camada. Mas de onde sai essa segunda configuração? Da primeira, só agrupando em camadas, mas elas são exatamente iguais, ok? Na semana que vem, eu venho com uma outra dica. Qual vai ser a dica? A configuração dos íons. Aí nós vamos aprender como distribuir os elétrons em níveis e subníveis, mas trabalhando com os íons, ok? Até a próxima.